Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de Psicologia da Unifirb. Eu sou a Tatiane, graduanda em Psicologia, e eu trouxe os meus psicoparceiros, Ângela Maria, Edson Barbosa, e nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a psicologia organizacional e do trabalho. Nós vamos trazer um pouquinho e entender desde como esse trabalho se organiza socialmente, até como a empresa define uma cultura, missão, estrutura. Então fica aqui com a gente que o papo está imperdível. Mas antes de falar da empresa, vamos falar de um conceito um pouco mais amplo ali, que é o trabalho, como ele se organiza na sociedade, do trabalho como um fenômeno social e histórico mesmo, Acho importante a gente trazer isso. Sim, a transição de formas tradicionais também, para as formas capitalistas do trabalho, como, por exemplo, saindo do artesanal para o contexto familiar, até as indústrias, Então é importante. O fator histórico de tudo isso nasce com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que era uma buscava o direito, a outra buscava essa divisão do trabalho. E a partir daí, então, nós temos esses impactos na sociedade, Sim, com certeza. Vamos falar um pouco sobre a importância da diferença entre a empresa e a organização, por exemplo. A organização, ela tem uma estrutura social, a empresa ela tem uma atividade econômica. Então, as duas têm um impacto importante para a sociedade, Sim. Tanto na parte de lucros, quanto na parte de assistência. E é bom a gente entender, que toda empresa ela tem uma organização, mas nem toda organização ela é uma empresa, Porque algumas organizações, nós temos aí ONGs, igrejas, instituições de terceiro setor. Então, assim, nós temos que entender essa diferença, essa divisão ali dentro, E o importante dessa divisão é o impacto que isso traz para a sociedade. Quando você tem isso muito bem claro, você vai saber diferenciar essa atividade econômica e trazer ali o que é social. As duas podem também colaborar com as pode outras. ter Uma ligação direta, Mas é importante deixar claro essa diferença. O poder público, quando a gente fala dessa questão de ligação, o poder público, ele, hoje temos organizações que se entram ali dentro do terceiro setor justamente porque muitas vezes o poder público ele não consegue cumprir, de forma integral, e aí ele tem esse braço ali, que são as ONGs, são instituições, que estão vinculadas dentro do terceiro setor e ganham, eles recebem uma verba para auxiliar também o poder público ali dentro e auxiliar a sociedade, o usuário, Então, desde serviços de saúde, que mais? Questões de as ONGs, ONGs animais, assistência. Então, isso é bacana, Nessa questão de organização e empresa. Sim. A gente trazer claro também a missão, a visão, os valores que esta empresa ela precisa colocar no mercado. Uma das importantes é a missão dela, que traz a razão de existir da empresa, Então toda empresa ela tem que ter essa missão de ser uma presença na sociedade. E também ter aquela visão de ter como propósito, Saber aonde chegar, de ter um sentido, definido para onde quer que aquela empresa chegue, Até que ponto ela chega visibilizada diante da sociedade, de quem vai conhecer aquela empresa, Sim, isso é bacana, Os princípios que guiam, aquele empreendimento, o comportamento dentro da empresa, Nós vamos trazer aqui como exemplo, a gente pode colocar a Natura, Não é merchan, tá, pessoal? Mas Natura nos note. Mas a gente pode falar, da missão que envolve bem-estar, sustentabilidade, que a empresa traz. Então, assim, ela tem uma visão, um olhar de expansão, de impacto positivo, os valores que influenciam ali a transparência, a diversidade, inovação. É uma empresa que tem o propósito onde chegar, Sim, começou ali, E a razão de existir dela é justamente esses princípios. Sim,
a sua missão, ela traz a sua razão de ser e de estar presente. E com isso ela ganha um mercado de expansão. Muito, né? Muito. Com certeza. Gente, vamos trazer um pouco sobre a definição da cultura organizacional, como, por exemplo, definição de hábitos, crenças, né, valores e comportamentos que podem ser compartilhados dentro daquela organização. Nesse fator é importante a gente destacar os tipos de cultura, né, que são a colaborativa, a competitiva e hierárquica, que vai trazendo para nós aqui um contexto de fatores principais que podem, de tipos, né, de culturas que podem favorecer alguns fatores que movam essa cultura. Organizacional. Até porque, né, a gente tem que ressaltar que não adianta a empresa também trazer só, né, escrever valores bonitos na parede, né, pregar coisas bonitas, mas na prática e nas atitudes ela, né, interna, ela não pratica, cumprir, né? E assim, o não cumprimento, né, dessas questões, eles prejudicam muito, né, os funcionários, a saúde mental, né, daqueles funcionários, uma falta de liderança ali, né, ela reflete na equipe, né. Essas culturas vão ser importantes para escrever uma história de práticas, né? É claro que é importante você ter alguns lembretes, algumas coisas, mas a cultura acontece na prática, na liderança, no dia a dia. E a empresa precisa então ter esse tipo de organização, né, cultural. Essa dinâmica, né, com a poder equipe favorecer interna. a sua equipe e a sua empresa. Sim, com certeza. É algo importante também para nós trazermos aqui nesse bate-papo é sobre a estrutura organizacional, onde traz as questões de tarefas, atribuição, né, a responsabilidade daquela equipe, onde faz com que o trabalho seja realizado de uma forma agradável para a equipe em si, né, onde não seja prejudicial para eles, Preservando a saúde sim, mental, com certeza, dessa equipe. E sendo também como motivação para a equipe ali trabalhar com mais vontade, né, com mais eficiência. Então acho que vale destacar os tipos, né, para essa organização funcionar, né, que são os tipos funcionais, matricial, divisional, projetos, redes, que vão colaborar para que essa organização, essa estrutura, ela possa ter um sentido ali dentro da empresa. Sim, e essas tendências, né, as tendências mais atuais hoje, né, são organizações mais horizontais, né, modelos híbridos, né, que é bom para o funcionário e até mesmo para a própria empresa, né, que de certa forma às vezes tem uma economia, né, com esse modelo mais híbrido e que dá autonomia para as equipes, né, que traz uma maior autonomia para as equipes. Uma coisa é certa, né, uma empresa que quer ter uma equipe eficaz, responsável, ela vai ter que investir para que se tenha um sucesso. E essa estrutura organizacional vai favorecer isso para a empresa. Né? Ela vai ter é muito importante ali um aporte de transformação, de organização, que vai dar resultado. Né? Sem dúvida. É muito importante que as empresas elas entendam, né, esse modelo que ele veio mais para contribuir, né? E isso faz com que a empresa seja bem sucedida, né, gente? Sim. É algo que a gente consegue ter nítido através dessa organização e a empresa é bem sucedida e aí chega de uma forma agradável para toda a sociedade. O papo tá bom, mas o nosso tempo é bem curtinho, né? Infelizmente, a gente podia ficar aqui falando muito mais, né? Mas a gente trouxe, né, os principais pontos, né, pessoal? O que vocês têm a me dizer? Sim, com certeza, né, gente? Eu acho que a importância desse trabalho dentro da psicologia organizacional do trabalho é resgatar, eu acho que o papel do psicólogo, né, nessas empresas e como trabalhar. Né? Então, é importante conhecer esses passos
para que a gente possa oferecer um trabalho de qualidade. Sim, sem dúvida, né? Sim. E com isso queremos também agradecer o professor Shinkado por essa oportunidade, né, de nos apresentar essa disciplina que é de extrema importância, né, que a gente até trouxe a importância da estrutura organizacional, da psicologia organizacional do trabalho e assim trazer a importância do papel do psicólogo dentro da empresa e a vontade da equipe ter um trabalho eficaz diante da sociedade. Então, aqui fica o nosso agradecimento ao nosso professor da Faculdades Integradas Rui Barbosa Unifirb, onde a gente está aprendendo mais e mais sobre a nossa trajetória que vai começar de psicologia, né? De levar Exato. empresas, quem sabe, né? Sim. Esse papel tão importante que a gente desempenha. Trazer de volta, né? Essa importância da estrutura correta dentro da equipe do trabalho, né? Então, Que favorece, né? com certeza. Principalmente a saúde mental Exato. dos seus colaboradores, assim, né? Sim, com certeza. E é isso. Até breve, pessoal.